Três doutrinas do arrebatamento da igreja: pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Conheça as diferentes posições acerca do arrebatamento da igreja. Permaneça até o final desse vídeo para que você possa compreender e entender melhor do que se trata essas três doutrinas quando o tema é arrebatamento da igreja. Para que você possa compreender melhor, eu quero te reforçar esse pedido. Permaneça até o final desse vídeo e nós vamos falar sobre os temas principais do arrebatamento da igreja, principalmente as três doutrinas: o pré-tribulacionismo, o meso-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Permaneça, compreenda e entenda melhor a palavra de Deus. Para quem permanecer até o final do vídeo, eu vou estar falando a respeito da minha posição, qual é o meu pensamento em relação às doutrinas do tribulacionismo. Se eu faço parte de alguma dessas doutrinas, se eu defendo alguma dessas doutrinas. Mas por enquanto, vamos falar da primeira doutrina, o pré-tribulacionismo. Doutrina pré-tribulacionista. Vamos para a Bíblia. Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, é a principal passagem bíblica usada para defender o pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? É a doutrina que ensina sobre o arrebatamento da igreja ser antes da grande tribulação. O profeta Daniel profetizou no capítulo 9, versículo 26 e versículo 27, que dentro em breve virá uma grande tribulação sobre a face da terra. Nos evangelhos de Mateus também, do capítulo 24, a partir do versículo 1, nós também vemos a menção do próprio Jesus falando de um período de grande tribulação, aflição e sofrimento que virá sobre essa terra para perseguir principalmente aqueles que amam a Deus e guardam a sua palavra. A grande tribulação será marcada por um período de guerras, rumores de guerras, pandemias, doenças e muitas aflições. As 7 taças da ira de Deus serão derramadas nesse período. Nunca houve na história, não há e nunca haverá, depois da grande tribulação, um sofrimento semelhante ao que muitos passarão através da grande tribulação, o qual foi profetizada pelo profeta Daniel e também foi revelada pelo próprio Jesus em várias passagens da Bíblia, principalmente no Evangelho de Mateus e também em outros evangelhos, como de Marcos e também em Lucas, capítulo de número 21. Então, o arrebatamento da igreja, segundo a doutrina pré-tribulacionista, será antes dessa grande tribulação. Aqueles que defendem essa doutrina, também mencionam outras passagens bíblicas, aqueles que estudam e compreendem e entendem que a grande tribulação vai acontecer depois do arrebatamento. Também mencionam passagens bíblicas como 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo de número 10, que fala de um povo que será guardado da ira, a ira de Deus, a grande ira de Deus, que será derramada sobre a terra. Então é mais uma outra passagem bíblica que defendem os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus ele vai arrebatar a sua igreja, aqueles que acreditam que Jesus vai arrebatar o seu povo para os céus antes da grande tribulação. Outra parte também importante que os pré-tribulacionistas defendem através da Bíblia é que depois de Apocalipse, capítulo 3 e versículo de número 10, o nome da igreja não é mais mencionado até as bordas do Cordeiro, o que dá a entender que durante a grande tribulação, o povo de Deus, a igreja de Deus, ela não estará presente, ela não vai fazer parte, ela não vai estar envolvida nas ações e nas tribulações que acontecerão dentro da grande tribulação. Ou seja, a partir daí nasce o pensamento.
e a doutrina de que Cristo, quando arrebatar a sua igreja, esse período de tempo vai estar antes da grande tribulação, ou seja, o arrebatamento acontece e depois, e somente depois que o arrebatamento da igreja acontecer, é que virá os acontecimentos da grande tribulação, do qual falou o próprio Jesus em Mateus capítulo 24 e também Daniel capítulo 9, versículo 26 e versículo de número 27. Cristãos que defendem a doutrina do pré-tribulacionismo são principalmente as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais e outras que também defendem a doutrina do pré-tribulacionismo e do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, tá bom? Então agora nós vamos para a segunda parte desse vídeo. Nós vamos falar agora sobre uma outra doutrina, uma doutrina também que envolve o arrebatamento da igreja, uma outra doutrina também que envolve a volta de Jesus, e que também é ensinada, né, em alguns meios evangélicos, alguns meios cristãos, também é ensinada uma doutrina muito diferente da doutrina do pré-tribulacionismo. Essa doutrina é a doutrina chamada mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo. Doutrina mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo. Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Texto encontrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, vai tratar a respeito de um arrebatamento que só acontece no meio do período de grande tribulação. É uma doutrina que é ensinada em muitas igrejas, nos meios cristãos, que o arrebatamento da igreja vai acontecer, mas vai passar-se um período de tempo, a igreja tem que passar um período de tempo dentro da grande tribulação, a igreja será perseguida, inclusive a doutrina do meso ou mid-tribulacionismo defende que a igreja verá o rosto do anticristo, ou seja, vai fazer parte do sofrimento do anticristo, a perseguição do anticristo, e por isso a igreja ela deve estar na terra para ser perseguida pelo anticristo e conhecer até as manifestações do anticristo. Então, essa é uma doutrina que também prega também outras passagens bíblicas, também no livro do Apocalipse, também existe algumas passagens que muitos pregadores mesotribulacionistas, mid-tribulacionistas usam também para defender essa doutrina, para defender a doutrina do mesotribulacionismo, do mid-tribulacionismo e de uma igreja que vai ser perseguida. Mas não pare por aí. Essa doutrina também ensina que a igreja de Deus ela não passará por completo, ou seja, não vai passar pelos 7 anos completo de grande tribulação e aflição sobre essa terra, mas apenas uma parte do tempo, uma parte do período de tempo de grande tribulação, ou seja, é ensinado através da doutrina mid-tribulacionismo ou mesotribulacionismo, que a igreja do Senhor ela vai passar pelo arrebatamento na metade, ou seja, no meio da grande tribulação, ali no período dentro da grande tribulação, ou seja, ela só vai passar por uma parte, um pedaço da grande tribulação, mas quando chegar na metade, ou seja, em uma parte dos 7 anos de grande tribulação, ela vai ser arrebatada, ou seja, não vai passar por completo, não vai estar dentro por completo da grande tribulação. Então essa é uma doutrina que muitas igrejas e muitos meios evangélicos é ensinado através da doutrina mesotribulacionista ou mid-tribulacionismo. Agora nós vamos para a última parte, desse estudo, desse ensino, que é falar um pouco a respeito da doutrina do pós-tribulacionismo ou aqueles que defendem os pós-tribulacionistas, que ensina que a igreja do Senhor será arrebatada depois que acontecer esse período de grande aflição, de grande tribulação que vai vir sobre essa terra. São os pós-tribulacionistas. Agora nós vamos para a Bíblia. Doutrina pós-tribulacionista. Bíblia,
Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Sermão da Montanha e o princípio das dores. São esses textos encontrados em Mateus 24 que são defendidos por aqueles que acreditam que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a igreja que será arrebatada, ela deve passar por um período de grande aflição, ela deve passar os 7 anos por completo, sendo perseguidos pelo anticristo, o falso profeta, e sofrendo dores, sofrendo aí as taças da ira de Deus. Então essa é uma doutrina que ela é defendida pelos pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas usam textos de Mateus 24 para apoiar essa teoria, essa doutrina de que a igreja só será arrebatada depois que cumprir 7 anos de grande aflição, 7 anos de tribulação aqui nessa terra, e de que só assim a igreja do Senhor poderá ser arrebatada dessa terra, que só assim Deus ele vai se agradar da igreja depois que passar por 7 anos por completo de grande aflição e grande sofrimento, o qual Jesus falou em Mateus 24, capítulo 24, do versículo 1 até o último versículo, onde Jesus fala sobre o Sermão da Montanha, sobre o princípio das dores, onde Jesus foi questionado a respeito de que data e épocas aconteceriam essas coisas, esses acontecimentos. E essas doutrinas pós-tribulacionista também é mencionada e pregada em várias igrejas no meio evangélico. Há muitos pregadores que defendem que Jesus virá para arrebatar a sua igreja, que Jesus virá para arrebatar o seu povo só depois que se completarem o período de grande aflição e grande tribulação, o qual falou e profetizou o profeta Daniel e também Jesus, principalmente no capítulo de número 24, Então essa é a doutrina do pós-tribulacionismo e aqueles que defendem uma igreja arrebatada, um arrebatamento que só pode acontecer depois da grande tribulação. Para quem ficou até o final desse vídeo, eu quero deixar aqui a minha posição em relação às doutrinas do arrebatamento da igreja, o qual nós apresentamos aqui através desse ensino bíblico, esse estudo bíblico. A minha posição em relação ao arrebatamento da igreja é que a igreja do Senhor, ela é pré-tribulacionista, ou seja, a igreja do Senhor, ela não vai passar por esse período do qual profetizou o profeta Daniel, do qual Jesus falou em Mateus 24, mas que ela será arrebatada. Ela será arrebatada antes da grande tribulação. Amém? Você que deseja aprender um pouco mais, eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Fique com Deus, fique na paz, em nome de Jesus.